E aí, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Essa aula, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Sou professor de Ciências e essa matéria é voltada para os alunos do 8º ano. Nós estamos no PET 2, semana 1. Você que é meu aluno, que ainda não está enviando as fotos das atividades do PET 1, corre e envia. Lembrando que aqui neste canal, no meu canal, nós temos as correções de todas as atividades de Ciências e Biologia do PET 1, do 6º ano ao 9º e também do 3º ano. O 1º e 2º eu não trabalho, então não vou gravar. Se alguém quiser que grave, me manda aí uma mensagem aí, comenta no vídeo, quem sabe eu possa curvar meu coração para poder te ajudar. Porque aqui eu não só dou resposta não, né? Eu explico também. Então, essa aula é sobre o reino plante, né? O professor na aula lá falou plantae, não existe isso, lembra? O nome científico é do latim. Esse A e E junto, no latim, lê um A embolado com E, mas quase sem som do A. Plante, reino plante, né? Reino plante. Não é plantae, não existe reino plantae, tá bom? É muito comum, às vezes o latim, por ser uma língua morta, muitas vezes não é ensinado nas faculdades. E aí é muito comum, às vezes, a gente confundir as pronúncias. Mas se está escrito em latim, a gente lê em latim, plante, tá bom? Então vamos lá para a atividade número 1. O restante todo da aula dele foi muito bom, tá bom? Foi muito bom. Vamos, né? Vou só fazer algumas ressalvas assim ao longo do processo e aí a gente fala aí, beleza. Número 1. Qual é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias para a vida no planeta? Então, qual que é a importância desses seres fotossintetizantes? Né? Ele falou lá sobre a cadeia alimentar e a gente vai entender a ideia de algumas outras coisas. Os seres fotossintetizantes, eles completam o ciclo do carbono. A gente aprendeu isso mais ou menos lá no 6º ano, né? E o ano passado, quando a gente falou sobre respiração e fotossíntese. Por quê? Porque ela completa, né? A fotossíntese completa a respiração. Ela retira o gás carbônico da atmosfera, o prende na forma de glicose e outros compostos derivados dela, tá? E aqui é outra importância. Produz o alimento para a cadeia alimentar. Sem os seres fotossintetizantes, don't have cadeia alimentar. Não tem cadeia alimentar. Tá bom? E liberam gás oxigênio, né, para a atmosfera, para a realização da respiração. Então, tudo isso é a importância dos seres fotossintetizantes. Lembrando que eu não vou ficar dando pausa para você copiar. Você dá pausa aí na sua casa e copia para poder ficar de acordo, tá bom? Atividade 2. No passado, o termo planta era eventualmente empregado para designar também os fungos e as algas. Por quê? Porque eles falavam planta, todo ser vivo que era inanimado era planta. Inanimado? Não, talvez a palavra inanimado não é tão boa assim não. Todo ser vivo que não se movia, né? Todo ser vivo que não se movia era planta, beleza? Mas hoje sabemos que as plantas têm características básicas que as definem como um grupo distinto do grupo dos fungos e das algas. Quais são as características comuns a todos os indivíduos pertencentes ao reino planta? Vamos lá. Todos eles são pluricelulares. Todos eles possuem mais de uma célula e geralmente formam órgãos, beleza? Todos são eucarióticos. Aí nos eucarióticos aqui o professor falava lá, todos são diploides, e aí falou que os cromossomos são idênticos, que tem 2 cromossomos idênticos lá na célula reprodutiva. Lá na frente nós vamos ver. Pera aí, vamos continuar aqui. São autotróficos, produzem seu próprio alimento, né? O ciclo de vida com alternância entre forma que produz gametas e a
e a outra que produz esporos. É esse aqui que é o detalhe. A célula que produz gametas, eles são geralmente 2N, e os esporos eles são N. E aí ele falava que essa questão de 2N e N é porque tem 2 cromossomos do mesmo. E ele usou um termo assim, os cromossomos são idênticos. Não, eles não são idênticos. Tá bom? Os cromossomos são distintos, mas eles são, vamos dizer assim, eles ocupam o mesmo local, eles dão a mesma característica. Nós vamos chamar de cromossomos homólogos. Esse é o termo certo que nós utilizamos. São homólogos, mas eles não são idênticos. Porque o cromossomo que você herdou do seu pai é diferente do cromossomo que você herda da sua mãe. Então eles não são idênticos. Tá bom? Eles não têm a mesma cadeia de DNA, eles não têm os mesmos genes idênticos. Eles têm os mesmos genes, né? Mas eles não são idênticos, eles são alelos, eles pareiam um com o outro, mas não são idênticos. Por exemplo, na cor do olho, você herdou do seu pai um gene e da sua mãe outro. É o que vai definir a cor do seu olho. Mas aí você não herdou o idêntico. Deu para entender a ideia? Tanto que provavelmente às vezes o seu olho é diferente do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque você herdou um bocado dele e um bocado dela. Tá bom? E aí outro detalhe é a célula vegetal, né? Que é uma característica de todos os vegetais, todos os membros do reino Plantae. Então, todos os membros do reino Plantae, né? Tem a célula vegetal, que lembra, a gente estudou isso no começo do ano. Tem parede celular de celulose, tá bom? Esse é um detalhe importante, falar da parede celular dos vegetais, porque as bactérias também têm parede celular, mas não é de celulose. Os fungos também têm, mas não é de celulose. O vacúolo único, né, que vai colocar líquido, por quê? Porque animal também tem vacúolo, mas são múltiplos, porque geralmente eles são alimentares, tá bom? E tem plastídeos ou plastos, que são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. São eles que fazem a fotossíntese, tá? Geralmente. Beleza? Então, prosseguindo para a 3, né, no caso. Substitua os números pelos termos adequados e reescreva a frase no espaço abaixo. Claro que aqui eu vou substituir já direto, né? As plantas podem ser classificadas em tandanã e vasculares. Qual que é o oposto de vascular? Vascular é aquela que tem os vasos. O professor falou hoje sobre isso, né? Os vasos condutores, como se fossem as veias e artérias nossas, as plantas também têm. Aqui não tem, é avascular. Beleza? As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As tananã formam um grupo de plantas vasculares sem sementes. Quais que não têm sementes? Ele falou também hoje. São as pteridófitas. Ficou desalinhado aqui, mas eu vou deixar do jeito que está. O grupo de plantas vasculares sem sementes. Já as tananã têm sementes nuas. Gimnospermas têm sementes nuas, porque não tem os 5 aqui que nós vamos ler, né? E qual grupo que sobrou? Angiospermas têm sementes protegidas por frutos, né? A característica maior de angiospermas é frutos. E as pteridófitas é o grupo das plantas sem sementes, e as gimnospermas têm semente sem fruto. E quais que são as avasculares? As briófitas, tá? 4. Entrevero é um prato típico da culinária do sul do Brasil. Eu nunca vi na minha vida, mas quem já viu pode contar depois para nós. É preparado comumente no inverno, pois um de seus ingredientes é o pinhão. O pinhão eu conheço, já comi muito, né? Aqui da região do sul de Minas tem muito pinhão, né? Também pro lado de Juiz de Fora, aquela região toda ali, tem muito pinhão. E aí, a letra A. Qual é o nome popular da árvore que produz os pinhões? A que grupo de plantas pertence? É fácil, né, gente? É o pinheiro, o grupo das gimnospermas. A semente que não tem fruto. E aí vem a pergunta. Um aluno afirmou que os pinhões são frutos da planta. Se não tem fruto, o que é então? Você concorda? Claro que não, né?
Ele está doidão. As gimnospermas não têm frutos. O pinhão é a semente. A pinha, que é aquele que até a gente às vezes usa para enfeitar a árvore de Natal, é o estróbilo feminino desenvolvido. O estróbilo, o que é o estróbilo, professor? É a estrutura reprodutiva lá da gimnosperma, que ela também não tem flor, tá bom? É o paralelo da flor, mas elas não têm flor também não. Vamos lá, e por hoje é isso. Rapidinho, professor? Foi rapidinho. É um conteúdo que a gente já começou a ver no 7º ano, né? Talvez a gente não aprofundou tanto pelo tempo, mas a gente viu. E aí é mais citar mesmo e fecharmos o conhecimento, tá bom? Até a próxima. Lembrando que você que não enviou o PET 1, corre, manda lá. Estamos aguardando. Está valendo a sua frequência e, querendo ou não, é a sua avaliação neste período. Até a vista.